Boa noite, meus irmãos. Amém? Vamos abrir novamente nossas Bíblias. No texto que já foi lido, mas eu queria fazer a leitura final desses versos. Nós estamos falando neste mês acerca do serviço cristão. E quão importante é estar a serviço do nosso bom Deus. Nós fomos chamados para isso. Então que esse estudo, que essa mensagem possa trazer isso na nossa mente. Que possamos sempre nos lembrar sobre o que somos e quem Deus é. E o tema dessa mensagem é servos uns dos outros. E assim diz a palavra do Senhor, os versos 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, ó Deus, a nossa gratidão a Ti, pela Tua bondade infinita, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por essa igreja, que o Senhor comprou e resgatou com o sangue do Teu Filho amado. Ó Deus, que nessa noite o Senhor venha falar aos corações aquilo que precisamos ouvir de Ti. Ó Deus, apesar de mim, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, assim a falar ao Teu povo as Tuas verdades. Em nome de Cristo Jesus, seja conosco. É o nosso pedido. Amém. Amém, meus irmãos. Os evangelhos apresentam Jesus como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que a palavra nos diz. Então, tanto aqui nesse texto, como em muitos outros ao longo das Escrituras, o Filho de Deus é apresentado como um servo que veio fazer a vontade do Pai. Jesus é o modelo perfeito a ser imitado por todos nós, seus seguidores. Interessante que na epístola de Pedro, o escritor ele exorta também os irmãos para que se apresentem diante dos homens como servos uns dos outros, apesar das perseguições, apesar dos sofrimentos. Ele clama para que os homens, para que a igreja, se apresentem como Cristo se apresentou, como um servo. No livro de Isaías, escrito antes da vinda de Cristo, o Messias também é apresentado como um servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Isaías 42, verso 1. No texto inicial de Mateus 23, que foi lido, Jesus mais uma vez censurava as atitudes dos religiosos de sua época, os escribas e os fariseus. E aí Jesus mais uma vez condenava a falsa religiosidade, condenava a hipocrisia deles, daqueles homens. E não apenas isso, revelava também o orgulho, a vaidade de seus corações. Marcas que não podem jamais ter em nossos corações, haver em nossas vidas. O crente ele não pode agir como esses religiosos agiam. É claro que existiam sim fariseus e escribas que temiam a Deus. Nós vemos exemplos disso. Nicodemos é um que foi procurar Jesus à noite, na dúvida, será que é este mesmo o enviado de Deus? Então, nós devemos pensar acerca disso. Em um mundo religioso, quantos de nós agimos como religiosos e agimos como insensatos, pensando no serviço a Deus ou pensando em nós?
Aqueles homens, eles até falavam verdades. Jesus vai dizer isso. Estejam atentos em tudo aquilo que eles dizem, mas não pratiquem as obras que eles praticam. E apesar de falar essas verdades, eles não faziam aquilo para promover a glória de Deus. E aí Jesus irá denunciá-los, mostrar a verdadeira intenção por detrás naquelas atitudes. Porque tudo estava relacionado às motivações erradas do coração. Havia então um desejo íntimo em suas vidas. Um desejo de serem vistos pelos homens, de serem admirados, de serem recebidos com honra, aonde quer que eles fossem. Era uma atitude pessoal, de orgulho e de vaidade. Eles queriam agora se mostrar diante daquilo que eles faziam. Os fariseus e os escribas também criavam leis e normas. Eles criavam, inventavam normas que não constavam nas Escrituras. Eles exigiam coisas que as Escrituras não exigiam, colocando assim sobrecargas nos ombros dos demais. E é por isso que Jesus, no verso 2, ele vai dizer que eles se apresentavam ao povo como quem estivessem assentados na cadeira de Moisés. E aqui mencionando a autoridade de escrever leis, dando novas leis aos homens, impondo assim cargas pesadas, elevadas, difíceis de suportar, como Jesus vai dizer. Mas eram leis que não vinham de Deus. Mas Jesus, meus irmãos, é aquele que sonda corações. Jesus é aquele que sonda atitudes. Jesus sim tem essa capacidade de julgar o mais íntimo da nossa vida, da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas motivações. Por que fazemos o que fazemos? Por isso que ao denunciá-los, Jesus sabia qual era a intenção de suas vidas. Porque Jesus, ele não vê como o homem vê, ele não olha para a aparência. Apesar dos fariseus e dos escribas serem admirados pelas suas vestes, pelas suas atitudes, pelas suas declarações, mas aquele que tem o poder para julgar, para examinar, ele estava ali, fazendo isso. E isso também é uma realidade em nossos dias, em nossas vidas. Jesus é aquele que sonda os nossos corações, o coração da igreja. Por que eu sirvo? Por que eu desejo liderar um departamento, um grupo? Por que eu desejo ser um pastor, um diácono? Por que eu desejo ser um missionário? Por que eu desejo discipular? Por que eu desejo louvar? Jesus sabe exatamente o que se passa por detrás das nossas intenções. Mas Jesus, ao examiná-los, examinar aqueles homens, Jesus sabia que eles amavam ser admirados pelas atitudes, pelas vestes. Jesus sabia que eles amavam os primeiros lugares nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga. Que eles amavam serem chamados por seus títulos, serem chamados mestres pelos homens. Era isso que eles amavam. Homens arrogantes, desejosos de reconhecimento e de admiração. E também o pecado que eu mencionei, o pecado do orgulho e o pecado da vaidade, que até parecem sinônimos, mas não são. O orgulho é uma visão superestimada de si mesmo. É aquele que se acha grande coisa, sem ser. E a vaidade está relacionada ao que se deseja que os outros pensem acerca de si. O que eu desejo que os outros imaginem que eu sou?
é uma presunção. Isso é algo que pode cegar qualquer um de nós. Todos aqueles que servem ao reino de Deus podem se ver em algum momento iludidos por esse tipo de sentimento, de vaidade, de orgulho, de soberba. Como o pastor Clesiano pregou há algumas quartas passadas, achar que se nós não estivermos ali na frente, a obra de Deus irá parar. Mas Deus já tem preparado muitos outros. Mas é claro que o Senhor deseja usar cada um de nós, seus filhos, seus servos. E Ele concede dom para o seu povo, dons a cada um de nós para este serviço, para que venhamos a usá-lo com zelo, mas não para a nossa glória. O dom não pertence a mim, mas ao Deus, ao Espírito Santo que o deu, para a edificação do corpo, para o serviço à igreja. Nós precisamos falar de serviço, mas nós precisamos intencioná-lo em nosso coração, não apenas um mês do ano, mas todos os dias. Estamos servindo da forma como o Senhor deseja que venhamos a servir, como Ele deseja que eu sirva. Será que temos vivido essa realidade? Ou temos vivido como fariseus e escribas? Aqueles homens queriam ser tratados como mestres, rabi, guia. E isso não é um mal em si, meus irmãos. Nós devemos honrar, sim, os nossos líderes, as pessoas que foram chamadas por Deus. Nós podemos e devemos reconhecer as pessoas em suas respectivas funções. O problema não está aí. Não é isso que Jesus está julgando ou condenando. Jesus está falando sobre as motivações. Por que que eu desejo o reconhecimento? Eu sei, meus irmãos, que eu já experimentei isso. Essas tensões, esses sentimentos, vez por outra, surgem na minha vida. E eu tenho que lutar contra isso. Entender que eu devo servir ao Senhor com toda a minha vida. Porque foi para isso que Ele me salvou. E esse exame tem que partir todos os dias. Nós devemos nos perguntar, Senhor, por que que eu faço o que eu faço? O que motiva o meu coração a simplesmente entender que hoje é uma quarta-feira, que eu preciso estar na igreja, que eu irei me preparar para esse dia, para essa hora, para esse momento? O que motiva o meu coração ao sair de casa e chegar até aqui? O que me motiva a ouvir um apelo de que eu preciso estar aqui em um evangelismo, em um culto campal, em uma visita? O que me motiva a estar numa escola bíblica e ouvir a instrução do professor, do mestre? O que me motiva? E é interessante que Jesus irá quebrar com essa concepção de grandeza. É isso que Ele vai fazer. Ele vai ensinar a nós, igreja, o seu povo. Ele vai ensinar aos seus discípulos que ouvia esse discurso, onde muitos ouviam o Senhor, inclusive os fariseus e os escribas. Mas ali o povo ouvia, e aí Jesus dava essas instruções. E Ele vai quebrar com essa concepção de grandeza. E como é que o mundo pensa acerca da grandeza do homem? Acerca dos maiorais, dos grandes deste mundo? O grande para o mundo é aquele que exerce autoridade, tem poder sobre as pessoas. É aquela pessoa que tem uma posição social elevada, através de seu cargo, através de suas riquezas, um prestígio político. De modo geral, ser grande na visão do mundo é poder controlar muitas pessoas. É a autoridade de exercer isso de maneira prática, visível. Juízes, ministros, autoridades são consideradas pelo povo, pela grande maioria, como pessoas
grandes. Mas não é assim que Jesus ensina para o seu povo. Não é isso que ele vai nos ensinar. Abra comigo Marcos, capítulo 10, versos 43 e 44. E nessa concepção acerca da grandeza, acerca do que o mundo pensa, Jesus dirá para nós: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É desse modo que ele nos ensina. Jesus anuncia uma inversão radical dos conceitos deste mundo. Grande agora não é aquele que domina. Grande agora não é aquele que quer ser o primeiro. Grande agora é aquele que serve. É aquele que serve a todos. Os líderes na igreja, apesar de receberem do Senhor autoridade espiritual, eles são escolhidos, meus irmãos, principalmente por essa característica. Eles servem ao corpo de Cristo. Sejam os pastores, os diáconos, os líderes de departamento, seja o irmão que estão servindo na salinha, que está servindo, organizando as mesas, as cadeiras, o púlpito, os instrumentos, o louvor. Seja o irmão que está interessado para que essa obra cresça. Jesus vai dizer e ensinar que aquele que serve, esse sim, será grande no reino de Deus. Grande é aquele que serve a todos. Os líderes da igreja, apesar de receberem isso, como eu disse, mas eles são reconhecidos pelo seu trabalho, por ser bons modelos ao rebanho. Pessoas que estão sendo usadas como instrumentos. Pessoas que são servas, mas não são dominadores. E sobre isso, a atitude do líder, dos pastores, nós temos aqui pastores, nós temos pessoas que servem no nosso meio. E a recomendação que o Senhor dá aos pastores e aos futuros pastores é pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-se modelo do rebanho. Quando nós pensamos naqueles que são grandes no nosso meio, nós vemos aqueles que mais servem. E às vezes são os que são mais cobrados, eu tenho certeza disso. Mas essa palavra também cabe a cada um de nós. Nós não colocamos apenas os pastores, eles são nossos guias, mas é uma função de todos nós, sermos também modelo para todo o rebanho. Os discipuladores sendo modelos aos seus discípulos. Aqueles que estão à frente dos departamentos, sendo exemplo para os demais. Aqueles que chegam sendo exemplos em tudo, aos seus parentes, aos da comunidade cristã, da sua família da fé. Nós não estamos agora nos excluindo. Não, nós temos que tomar isso. Eu quero sim ser um bom modelo a este rebanho, para os meus irmãos. E liderança na igreja é serviço.
Líder é aquele que serve. Isso vale para todos nós. A igreja é a comunidade do servo sofredor. Se Cristo é esse modelo de servo, e eu o sirvo, eu devo agora de servir a igreja como ele serve. Nossa missão deve ser entendida à luz de sua missão. Se Cristo ele veio para servir, é isso que eu vou fazer, Cláudio. É isso que nós vamos fazer, irmã Elô. É isso que vamos fazer, irmão Hélio. Nós vamos unir forças e servir como Cristo serviu ao seu povo. E por que nós devemos fazer isso? Primeiro, porque é um mandamento. Se você é um crente, se você entende que foi salvo, é porque você entende que essa palavra tem autoridade sobre a tua vida. Existe mandamento, existe uma ordem que é dada a todos nós, inclusive a de servir. Se você é de fato um crente e foi salvo por Jesus, você se torna agora um servo. E aí muitos crentes passam anos na igreja. Tem muitos crentes que estão sempre nos cultos. São pontuais, são irmãos que estão sempre presentes. Mas acabam não servindo ali ao Senhor, ao corpo, como se Deus não tivesse concedido dons para ele. E eu estou falando de um crente que está ali, sempre participando. Eu não estou falando daqueles que não estão nem aí. Eu estou chamando você para essa responsabilidade. Nós falando nesse mês acerca de missão, aliás, acerca de serviço, em que as fichas são preenchidas. E é nessa hora que vamos pensar, o que eu devo colocar? O que eu devo servir? Será que eu devo servir? Eu confesso, meus irmãos, que eu já me deparei dessa forma, questionando. Será que eu devo agir, trabalhar para o Senhor do mesmo modo, da mesma forma? Será que eu devo pisar no freio, como se eu tivesse autoridade sobre a minha vida? E eu falo isso para minha vergonha. Mas o Senhor tem utilizado da mensagem, da pregação, para nos machucar, para nos ensinar, para nos ferir e para nos sarar. É isso que Ele tem feito. A minha vida tem sido dessa forma. Acredito que na vida dos irmãos também. Mas o momento que eu penso em não trabalhar e não servir ao Senhor, eu estou imitando o comportamento daquele servo infiel de Mateus 25. E aí muitos crentes acham que talvez isso nem ocorra, irmão Alex. Mas Jesus já dá a resposta. Do que aqueles que vivem de forma negligente, acerca do dom que recebeu, acerca dos dons recebidos. É incrível que Cristo já deu a resposta na sua palavra. Mateus 25, 26, olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe, porém, o servo mau e negligente, sabia que eu ceifo, aonde eu não semeio, aonde não semeei, e ajunto, onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia juros do que é meu. O servo ali confia um talento, alguns talentos aos seus servos, e o servo mau ele enterra, temendo o seu senhor, mas não temia ao ponto de obedecê-lo, mas de enterrar aquilo que foi dado de forma gratuita. E aí no verso 30 o Senhor desse empregado diz: e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas,
Ali haverá choro e ranger de dentes. Faça isso com ele. Nós não podemos brincar com essa palavra, achando que isso não é uma verdade, não é uma realidade. Algo que não irá se cumprir, porque isso vai acontecer. É claro que isso é uma ilustração, mas é uma ilustração de uma verdade, de uma realidade. Nós seremos julgados pelo Senhor, nós fomos julgados em Cristo, na cruz, mas nós somos cobrados pelo Senhor por tudo aquilo que fizemos e por tudo aquilo que deixamos de fazer. Mas será que é tão banal, irmão Alex, se eu não marcar ali na ficha que foi entregue pelo pastor Vladimir, que eu poderia servir? Eu não estou dizendo que você deva servir em tudo, mas sirva naquilo que Deus te deu o dom. Se Deus te chamou para isso, vá lá e faça. Nós podemos fazer isso, com toda a humildade, com toda a simplicidade, pensando na glória do Senhor. Há muito trabalho a fazer. Gálatas 5, os versos 13 e 14. Paulo ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O Senhor nos salvou de fato? O Senhor ele fez uma grande obra na nossa vida, na tua vida, te salvando, ou ele não te salvou ainda? Porque se você é um salvo, essa declaração é para ti. Que diz que nós fomos chamados para a liberdade, e de fato, eu fui liberto da opressão do pecado. E agora ele diz que não usei dessa liberdade para dar ocasião à carne. Seja, portanto, servos uns dos outros. A liberdade que Cristo deu na minha vida não é agora para me deleitar ao mundo, porque se for assim, ele não me salvou. Mas é para me negar, para que eu negue a mim mesmo. E agora sirva. E servir requer esforço, sacrifício. Nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos nos gastar. Nós vamos nos doar. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma convocação. Se ele te libertou, ele te chamou para ser servo. Pelo contrário, ele não te salvou. Foi isso que aconteceu na tua vida? Ele te salvou de fato? Ele te chamou para a liberdade? Então, sirva. Mas se ele não te libertou, se você ainda é um escravo do pecado, então continue a viver exatamente como você tem vivido. Saiba, porém, que de tudo isso você um dia irá prestar contas com esse Deus que julga todas as coisas. Mas se você entende que está passando pelo momento de fragilidade, de fraqueza, se você se vê ainda envolvido em seu próprio íntimo de vanglória, de vaidade, de orgulho para não servir aos outros, mas de se deleitar na tua própria vida, no teu próprio isolamento, se você entende a tua situação de não desejar servir, faça como eu fiz, se arrependa hoje mesmo. Se arrependa do seu pecado. Se aproxime do único que pode salvá-lo. Do único que pode recebê-lo. Jesus Cristo. Pedro também mostra que servia a um mandamento. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Percebam. Sirvam cada um conforme o dom que Deus te deu. Como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia não nos manda apenas servir, ele nos manda sermos servos. Não é só bater o ponto.
não é apenas exercer uma atividade, mas manter uma atitude, um comportamento de servo. É agir naturalmente, eu sou um servo. Não é apenas desenvolver uma atividade. É como um escravo que está ali sempre perguntando ao seu senhor: eu posso ser útil? Você quer alguma coisa? Assim é a vida do cristão. Eu posso ser útil na tua vida? Eu quero ser útil. O segundo ponto é que Jesus é o nosso maior exemplo a sermos servos como ele é um servo. A sermos servos assim como ele é um servo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele mesmo disse: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Desse modo, o exemplo de Jesus deve nos inspirar também a servir. Todas as obras e serviços realizados por Cristo testificavam quem ele era, a sua missão, que ele era o Messias. Ele curava, ele operou milagres, prodígios, sinais, que testificavam que ele era o Messias prometido nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, isso revelava também que ele era um servo. E ele dá o exemplo, vários exemplos de um servo. Aquele que veio cumprir a vontade do Pai. É este o sentimento que deve também haver em nós. Assim como Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 7, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, ele não julgou por usurpação seres igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou, assumindo o que? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Precisamos agir assim, nós somos chamados a viver assim. E o texto continua a dizer, até chegar às últimas consequências. Ao chegar até o limite dessa dedicação, se eu posso dizer assim, servindo até o ponto máximo de dar a sua própria vida. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. João também vai dizer em sua primeira epístola, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E eu te pergunto, você é capaz de dar a vida pelo irmão? E pela irmã? Você é capaz de dar a vida por algum destes irmãos? Você é capaz de ir até essas últimas consequências? É claro que a obra de Cristo ela foi ímpar, ela foi singular. Ela não pode ser repetida porque nós não precisamos repeti-la. Não é esse o ponto. Mas o ponto que eu queria que você refletisse é o amor sacrificial. Até que ponto eu estou disposto a me doar, a me dar? Você ama suficientemente essa igreja a ponto de se sacrificar por ela? Eu quero que você responda no teu mais íntimo, porque Cristo é aquele que sonda corações. Você chega a este ponto de se dar pela vida, de se entregar para salvar uma irmã ou um irmão? Mas se eu te pedisse essa resposta, se eu colocasse o microfone para que você falasse, a resposta seria sim. Irmão Alex, eu daria a minha vida por qualquer irmão. Pode ter certeza disso. Eu faria isso. E de fato, isso pode ser legítimo. De fato, isso pode ser uma realidade. Mas a realidade que eu quero dizer nesta noite
é que falhamos no básico, falhamos no pouco. Falhamos em consolar os desanimados. Falhamos em visitar os nossos irmãos. Nós falhamos no discipulado. Como discipuladores e como discipulandos, nós falhamos. Nós criamos desculpas para não ir, para não ouvir, para não aprender. Nós falhamos no auxílio dos necessitados. De exercer o nosso serviço com excelência na igreja, enterrando os nossos dons. Se falhamos no básico, jamais daríamos a nossa vida por algum irmão. Nós não podemos ser fariseus e escribas, hipócritas. Mas nós precisamos começar a mudar isso. Nós precisamos, primeiro, começar pelo básico. Nós precisamos servir. E agora sim, podemos dizer, eu posso dar a vida por qualquer irmão, porque ele é importante para mim. Porque eu visito, eu amparo, eu oro por ele, eu choro. Eu vibro quando ele tem a vitória. E eu choro quando ele tem as lutas. Eu estou presente na vida deles. Não é a questão de estar presente na vida do amigo. Isso é muito fácil. Eu tenho o meu círculo de amizade na igreja e está ali. Faça isso, claro, faça isso. Seja amigo do seu amigo. Mas não faça acepção de pessoas. Percebeu o irmão triste? Vá lá e console. Pergunte, o que eu posso fazer? Nós somos uma família. Precisamos começar com essa mudança. Se você é de fato um filho de Deus, passe a servir com amor, humildade, alegria, de forma espontânea, sem esperar uma recompensa, um tapinha no ombro, um reconhecimento. Faça isso com excelência, sabendo que fazemos tudo isso para promover a glória do Senhor. Eu amo um povo que foi amado, que é amado. E eu me esforço para isso. Jesus nos exorta hoje, por meio de sua palavra. João 13:17, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Se vocês sabem disso que está sendo ensinado e dito, porque eu sei que os irmãos sabem. Então, felizes são vocês quando praticam. E para finalizar, meus irmãos, irmão Alex, eu entendo que é um mandamento, eu entendo que Jesus é o modelo, é o exemplo. Mas como é que eu posso servir? E aí há várias maneiras de servir. Há muitas maneiras de manifestarmos que somos servos uns dos outros. Nós podemos servir levando as cargas uns dos outros. Leve as cargas uns dos outros. Mostre interesse no cuidado dos irmãos. Console ele, fortaleça, anime. Tome para si a preocupação do irmão. Nós podemos servir sendo hospitaleiros, recebendo em nossa casa irmãos e irmãs de modo intencional. Eu quero me aproximar dele. Quero ter uma comunhão, eu quero ajudá-lo naqueles minutos, naquelas horas. Você também pode servir a Deus contribuindo. Contribuindo no templo, auxiliando também o necessitado de nossa igreja. Irmãos passam por necessidades, passam por crises. Mas é só isso, irmão Alex? Só podemos? É tudo? Não. Você pode se vir discipulando, evangelizando, agora vai usando tudinho que eu vou colocar. Discipulando, evangelizando, aconselhando, orando, intercedendo, visitando, acolhendo, amando, cuidando, se sujeitando, encorajando, perdoando, edificando, instruindo, exortando. Essa lista aí, ela vai.
muito mais à frente. Nossa, como há coisas a se fazer aqui, como há serviço. Pegue aqui uma porção dessa lista, ou pegue tudo e faça tudo. Servir é sair da nossa zona de conforto. É voltar o nosso olhar para Cristo, para aquilo que é eterno. É entender que a nossa vida não se resume ao nosso bem-estar. Servir é se doar. Servir é se colocar no lugar do outro. Servir é um dom de Deus. Agindo assim, nós cumpriremos a lei de Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar e pedir a Deus que nos transforme. Nós precisamos a cada dia ser transformados à imagem de Cristo, à imagem dele. Nós estamos nesse processo. Nós podemos em Cristo. Seu Espírito habita em nós, seu povo. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, da negligência, do serviço, do não servir. Vamos orar. Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela Tua igreja, pelas Tuas misericórdias, Senhor, por nos chamar de um povo, o povo escolhido, salvo, comprado pelo precioso sangue. Que não venhamos, Senhor, agir como insensatos, vaidosos, orgulhosos. Que não venhamos, Senhor, agir como se a nossa vida pertencêssemos a nós mesmos, mas como aquilo que declaramos. Quando o Senhor nos chamou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que aquele que quiser te seguir, tome sua cruz e o siga. Como fugimos, Senhor, dessa verdade, dessa realidade, desse compromisso. Agimos como insensatos, agimos muitas vezes como fariseus e escribas, ou até mesmo piores do que eles. Porque te conhecemos e eles não te conheciam. Que o Senhor possa se compadecer de nós, de mim que te falo, assim como na vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor tem chamado servos a te servir nesses últimos momentos que temos aqui neste mundo, onde o Senhor virá em glória um dia para levar este povo comprado pelo precioso sangue. Que não venhamos agir como insensatos, como imprudentes, mas que possamos ouvir, servo bom e fiel, entra no meu gozo. Que possamos agir assim, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.